Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem agora com o resumo de quarta-feira, 20 de março da novela A Terra Prometida. Inscreva-se e deixe o seu like. Caleb indaga se o rei suspeita de alguém que veio de tão longe para oferecer amizade, considerando isso uma falta de cortesia para qualquer visitante. Observa que até agora não reconheceu nenhum monarca tão importante como os de Canaã. Camir pede que Adonisedeque se acalme. Caleb explica que só espera ser tratado com respeito, pois não é sempre que ele deixa o palácio para uma visita diplomática. Se não for para ser tratado com consideração, preferiria retornar a Jerusalém. Camir pede desculpas, esclarecendo que não tinha a intenção de ofendê-lo, mas nunca havia recebido a visita de um rei de Jerusalém, por isso achou estranho. Caleb comenta que nunca havia vencido uma batalha tão importante como a que travou com os hebreus. Camir expressa sua honra pela visita e dá as boas-vindas ao reino. Adonisedeque menciona que passou a noite sem dormir, refletindo sobre os feitos atribuídos ao Deus dos Hebreus, um povo que atravessou o Mar Vermelho e o Jordão a pé, além de derrubar as muralhas de Jericó. Ele questiona se os hebreus desistirão de seus objetivos após o primeiro revés, considerando que retomarão a luta em breve. Abu concorda que são um inimigo formidável. Adonisedeque considera sensato propor uma aliança com Camir, acreditando que juntos poderão se tornar o pior pesadelo de Israel. Ele enfatiza a necessidade de agir sem demora, instruindo Abu a preparar tudo para a viagem. Nobá questiona por que seu pai foi àquela cidade, considerando que o povo lá é tão grosseiro quanto o de Jericó. Ele pede a Deus que mostre onde o pai está. Samara chega, expressando que tudo está bem quando as coisas estão indo conforme o planejado. Leia indaga sobre a mudança repentina de humor, mencionando sua irritação com os planos fracassados do soldado mascarado e seu interesse por Aruna e Josué. Questiona o motivo de tanta animação. Samara explica que sua sensação de liberdade a deixa com esse ânimo leve e livre, apesar de infeliz. Leia pede esclarecimentos sobre o assunto. Samara revela que está se referindo ao seu futuro, mantendo-se livre para escolher seu caminho, que segundo ela, só tem o nome de Josué. Leia confessa que não entende nada do que está acontecendo, e Samara assegura que ela entenderá com o tempo. Setur depara-se com Abel sem vida no celeiro. Kruga ordena que Iru coma, caso contrário, ele será jogado para morrer dentro de um saco. Iru responde que sairá dali, mas não será morto dentro de um saco, e sim sairá vivo. Ele desafia, dizendo que o primeiro que cair será Kruga. Kruga retruca, insinuando que Iru é um tagarela como o restante de seu povo. Caleb comenta que ao saber da vitória em Ai, sentiu a necessidade de conhecer o rei da região. Camir afirma que agora que o conhece, vê-se à altura dessa façanha. Ravena pondera que agora eles têm o respeito merecido pelo reino de Ai. Caleb questiona o rei sobre a possibilidade de uma aliança militar entre seus reinos. Camir responde que a ideia é convidativa, dependendo dos detalhes e vantagens para Ai. Caleb destaca sua generosidade e menciona que Jerusalém tem soldados bem treinados e muitas armas. Ele acredita que os hebreus não aceitarão sua primeira derrota como definitiva. Camir prevê que os inimigos atacarão com força redobrada. Caleb questiona sobre prisioneiros hebreus, e Camir revela que possuem um, mas pouco conseguiram extrair dele. Caleb sugere usar técnicas de interrogatório de Jerusalém e pede para ter um tempo com o prisioneiro, visando extrair informações valiosas. Camir concorda em deixá-lo tentar arrancar tudo do prisioneiro. Setur comunica a Quemuel sobre uma triste ocorrência. Abel foi encontrado sem vida no celeiro, seu corpo jazia ali. Samara, com sua teatralidade, encena um desespero profundo. Quemuel indaga se foi obra do inimigo. Setur esclarece que descobriu múltiplas picadas de escorpião em seu corpo. Tobias menciona que uma única picada de escorpião pode ser letal, enquanto Samara, entre lágrimas, lamenta a tragédia e questiona o sofrimento enfrentado por Abel. Enquanto isso, Leia observa a performance emocional de Samara, expressando suas próprias preocupações sobre o futuro. Quando Leia chega, Samara comenta aliviada que finalmente se livrou do incômodo de Abel. Leia, com lágrimas nos olhos, pergunta se ela teve participação na morte dele, se foi ela quem o matou. Samara admite que sim, que foi ela quem o matou, e que não vai esconder isso, pois ambas são cúmplices. Leia repreende, dizendo que ela foi longe demais. Samara justifica que não podia se casar com Abel, pois isso a impediria de conquistar Josué, seu verdadeiro desejo. Leia, chocada, menciona o assassinato frio.
Samara, desafiadora, questiona por que ela está tão surpresa, afirmando que foi ela mesma quem a ensinou a agir dessa forma, e que ambas são responsáveis pela morte de Adara. Leia lembra que Adara era uma cananeia e Abel um soldado hebreu. Samara ameaça a mãe, dizendo que ela deve guardar bem esse segredo. Leia pergunta se está sendo ameaçada, mas Samara apenas lembra do ocorrido, afirmando que contra fatos não há argumentos, e lamenta ter criado um monstro. Kruger questiona se Iru está preparado para mais punições, mas Iru afirma que não vão conseguir tirar nada dele. Quando ele se vira, percebe que é seu pai e Otniel. Caleb abraça Iru, expressando que estão reunidos novamente. Caleb revela ser o rei de Jerusalém, enquanto Otniel é o segundo comandante. Caleb chora ao notar que Iru foi gravemente torturado e está ferido. Iru reconhece que a dor o fez refletir sobre sua vida e suas escolhas. Agora compreende sua imaturidade e pede perdão ao pai por colocá-los em perigo. Otniel responde que não há necessidade de perdão. Iru revela seu arrependimento por tê-lo chamado de fraco. Ele prometeu a Deus que se escapasse, se tornaria uma pessoa melhor, e acredita que isso é a resposta divina. Caleb acredita que é apenas questão de tempo até saírem juntos dali. Yoná demonstra preocupação com Eloi. Noemi acredita que Deus compensará a bravura de Eloi, trazendo-o de volta junto com os outros guerreiros e com Iru. Laís aparece e anuncia que trouxe um presente para Caleb, um punhal. Noemi comenta que achou o presente diferente. Eloi faz uma visita ao templo de Ravena. Jordi menciona que todos a reconhecem como a Senhora das Chamas. Eloi responde que o controle do fogo é uma habilidade básica para um bom feiticeiro. Jordi sugere que ele deveria demonstrar mais respeito. Ravena comenta que um sacerdote tem muito a ensinar. Eloi destaca que o controle dos elementos é fundamental para feitiços eficazes, dominando água, terra, vento e fogo. Ravena pergunta se ele consegue manipular os 4 elementos simultaneamente e Eloi confirma que sim. Ela menciona que podem aprender com ele e pergunta se ele consegue conjurar uma ventania. Eloi responde afirmativamente. Jordi comenta sobre a tempestade. Eloi diz que faria isso com cuidado, pois mexer com as forças da natureza pode irritar os deuses. Ravena propõe uma pequena demonstração e incentiva Eloi a prosseguir. Eloi se prepara para demonstrar seu domínio sobre o fogo quando Otniel chega e o salva. Salmon menciona que a batalha está próxima e que desta vez eles precisam sair vitoriosos, destacando a necessidade de estarem mais preparados do que nunca. Zuma demonstra suas habilidades. Finéias pede permissão para treinar com eles, e Salmon lembra que ele é um sacerdote, mas que ainda precisa lutar contra a falta de fé. Finéias enfatiza a importância de todos os guerreiros se unirem neste momento especial. Salmon concorda que a vontade de ajudar o exército está correta, mas Maquir discorda. Finéias demonstra suas habilidades de luta ao enfrentar Maquir, e vence o combate. Maquir reconhece que Finéias é um bom lutador. Laila instrui Elidade a tosar 3 ovelhas para confeccionar roupinhas para os bebês. Gesana se surpreende ao ouvir sobre os bebês e pergunta se não era apenas um. Laila revela que também está grávida e expressa o desejo de compartilhar a novidade com todo Israel. Josué informa que soube da morte do guerreiro Abel, vítima de picadas de escorpiões. Quanto aos treinamentos, destaca a necessidade de todos se esforçarem ao máximo para vencerem na próxima investida contra Ai. Salienta que falhar nesse confronto pode comprometer a missão de conquistar Canaã. Diante da importância desse embate, decide fornecer algumas orientações para o grupo. Leia menciona que Samara ultrapassou os limites, levando Quemuel a indagar sobre o assunto e o motivo pelo qual Samara agiu dessa forma. Leia esclarece que está se referindo à morte de Abel. Quemuel comenta que Samara nunca concordou com o noivado, sentindo-se pressionada. Leia explica que inicialmente resistiu à situação, mas acabou se apaixonando por Abel. Quemuel expressa ainda não compreender completamente o que significa Samara ter ido tão longe. Leia tenta elucidar, mencionando que Samara está inconsolável no quarto. Samara comunica a Tobias que o plano foi executado perfeitamente, ao que Tobias reconhece que foi de fato uma estratégia eficaz. Ela ressalta que o plano foi brilhante, destacando a astúcia de ter colocado os escorpiões de forma calculada. Samara enfatiza que nunca levantarão suspeitas sobre ela. Tobias expressa sua expectativa de que ele também não seja suspeito, lembrando que colaborou no plano contando com o auxílio dela quando chegar o momento de buscar vingança contra Zaqueu.
Samara assegura a Tobias que pode confiar nela. Josué nota Finéias aparentando estar abatido e este confessa sua tristeza por não poder participar da guerra ao lado dos hebreus, desejando ardentemente lutar. Josué lembra a Finéias que ele já está servindo a Israel, embora não como um guerreiro convencional, mas sim desempenhando outras funções. Finéias lamenta sentir-se inútil, desejando contribuir diretamente no campo de batalha. Josué reforça que ele está cumprindo exatamente o papel para o qual foi designado, ressaltando a importância de ser fiel ao propósito estabelecido por Deus. Ele destaca que Finéias é responsável pela preservação da aliança entre Deus e o povo de Israel, fundamental para a vitória nas batalhas. Mesmo que outros guerreiros empunhem espadas, Finéias carrega a arca da aliança, sendo imprescindível onde está. Finéias se emociona diante dessas palavras. Calu está pedindo esmola fingindo-se de cego quando Nobal o aborda, revelando que ele não é cego de verdade. Calu fica surpreso e feliz ao ver Nobá. Finéias permanece diante do tabernáculo, experimentando uma sensação de contentamento. Enquanto isso, Tileia, Arauto e os lagartos preparam-se para uma fuga iminente. Calu chega trazendo algo de grande valor e Nobá, ao se juntar a eles, alegra os lagartos. Arauto identifica Nobá como a oferta de Jericó. Nobá não gosta de ser chamado assim. Arauto sugere que Nobá seja acolhido como mais um deles, mas Nobá afirma ter pai e mãe, não necessitando de adoção, e apenas busca seu pai, Orias. Ele pede para ser levado até ele. Finéias, com lágrimas nos olhos e uma espada em mãos, é questionado por Eleazar sobre a procedência da arma. Finéias responde que a espada era sua. Eleazar indaga se ele está cogitando tornar-se um soldado. Finéias admite que considerou essa possibilidade e confessou que escondeu a espada deles por um longo tempo. Inês diz que nunca precisou esconder nada. Ele pede desculpas pelo erro e expressa o desejo de não errar mais, entregando a espada ao pai para que este faça o que considerar melhor. Ele tomou uma decisão definitiva. Inês pergunta qual é essa decisão. Finéias explica que decidiu ser quem Deus quer que ele seja, preocupando-se com a vontade divina. Aruna questiona por que Josué a olha tanto. Josué responde que quando a olha, enxerga o mundo dele, e sente-se feliz por contar com o apoio dela na batalha que terão pela frente. Ele espera que no mundo futuro estejam juntos. Aruna expressa orgulho por ele. Aruna comenta que Salmon deve estar muito feliz por ter Josué ao seu lado treinando soldados. Josué afirma que eles vão derrotar o inimigo dessa vez. Josué menciona que após essa vitória, poderão dar um passo importante em suas vidas. Aruna pergunta qual seria esse passo, e Josué se refere a um momento de grande alegria, o casamento deles. Assim que retornar da batalha, eles se tornarão um casal, diante de Deus e dos homens, se ela ainda quiser. Aruna confirma que sim. Josué decide compartilhar a notícia com todos, fazendo um anúncio público, pois ele faz questão de comunicar ao povo sobre seu casamento com grande satisfação. Josué convoca a todos e anuncia oficialmente que ao retornarem vitoriosos da batalha contra Ai, testemunharão a tão sonhada união entre ele e Aruna, pedindo a ela que aceite o anel como símbolo de seu compromisso, selando o momento com um beijo. Samara sai enfurecida, despertando a curiosidade de Quemuel, ao que Leia explica que Samara precisa de um momento sozinha. Salmon, inspirado pela alegria e amor do momento, acredita que os sonhos abençoados por Deus podem se tornar realidade e pede permissão para fazer um anúncio similar. Jéssica observa, e Josué percebe que não será o único casamento. Salmon declara seu amor e admiração por Raabe diante de todos, anunciando que após a próxima batalha ele se casará com ela. Raabe, feliz, o abraça, enquanto Jéssica e Mara demonstram descontentamento. Salmon e Raabe se beijam diante de todos e Jéssica parte. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!